turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 17ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estar junto mais uma vez com vocês e estudando mais uma aula de matemática. Muito obrigado a vocês que têm solucionado os desafios propostos, aqueles que, na aula 15, nos enviaram tanto foto quanto vídeo explicando a construção, o passo a passo da construção das suas figuras geométricas. Parabéns para vocês que têm se empenhado o máximo em nossas aulas virtuais. Então, nossa 17ª aula de matemática, lembrando que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre fração. A ideia de fração encontra-se na página 132 do livro didático de vocês. Na aula anterior, nós iniciamos o nosso estudo sobre frações. Nessa aula de hoje, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais falando de frações, as noções básicas de frações. E aí, no decorrer das aulas, nós iremos nos aprofundando, explorando habilidades diferentes envolvendo frações. Então, o objetivo dessa aula é resolver problemas envolvendo significado de fração como parte de um todo. Ou seja, na aula anterior nós já vimos a representação de uma fração. A fração quando ela representa um todo ou parte de um todo. Hoje nós iremos nos aprofundar em relação a esse objeto de conhecimento. Então, nós iremos iniciar falando um pouquinho sobre a história da fração. E aí, vocês já ouviram as histórias relativas ao surgimento das frações? Vocês sabem quando, em que período e onde se deu o surgimento das frações? Então, há uma história envolvendo o surgimento das frações que ela conta que as frações surgiram no Egito. Ou seja, o Egito ele é dividido ao meio por um rio chamado Rio Nilo, é um dos rios mais extensos do mundo, e aí esse rio, as suas margens são terras férteis, terras que servem para o plantio. E aí, todos os anos, havia inundação, ou seja, o rio enchia, que transbordava. E as terras das margens do rio, elas eram usadas pelos agricultores para plantio. E cada um tinha a sua parte reservada ali para o plantio, marcada a sua parte para o plantio. E aí todos os anos, com aquela inundação, havia uma demarcação. Ou seja, a água vinha, desmarcava os lotes que já estavam marcados, e aí haveria uma necessidade de remarcar aqueles lotes. Tinha lote que as medidas eram específicas. Por exemplo, 4 metros quadrados, 20 metros quadrados, 10 metros quadrados. Mas tinha lotes que não eram específicos. Por exemplo, um lote com 2,5 metros. Um lote com 3,5 metros. Se não existia a fração, número decimais, números fracionários, eles sentiam dificuldades de representar essa divisão que não era exata, que não era concreta, né? Então, as divisões que não eram exatas, eles sentiam dificuldade de registrar aquela quantidade, aqueles valores. E aí foi quando se deu, a necessidade, e pela necessidade se veio a ideia de fração. Então, as primeiras representações de frações eram assim. Olha, aqui é uma representação egípcia. Nesse caso, ele está representando 1/3, que é em nossa escrita. Aqui nós temos 1/12, que nós vamos falar ainda dessas frações que tem a palavrinha avos. Então, 1/12 aqui é na forma egípcia e aqui é na forma de nossa escrita. Também nós temos 1/21 na forma egípcia e na forma de nossa escrita. Então, nós estamos prestando atenção que esse símbolozinho aqui sempre representando o 1. E aí, a quantidade que vem do denominador varia pela quantidade de tracinhos e por um símbolo ou símbolos diferentes. Então, essas foram as primeiras representações de fração no sistema egípcio. E aí, depois, nós exploramos no sistema indo-arábico, que é o sistema que nós estamos estudando. E aí, vamos nos aprofundar falando um pouquinho mais sobre frações? Então, vamos usar um exemplo bem simples, né? Ele fala assim, em uma pizzaria, as pizzas são divididas em partes iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Nós temos aqui a figura de uma pizza que foi dividida em partes iguais. Essa é a primeira habilidade que se deve aprender em relação às frações.
uma fração só pode representar um inteiro que é dividido em partes iguais. Nós não conseguimos representar em forma de fração um inteiro que foi dividido em partes diferentes, partes maiores e partes menores. Então, aqui nós estamos falando de uma pizza que foi dividida em partes iguais, sendo que Antônio e sua namorada, eles não conseguiram comer essa pizza por completo. E aí? Vamos ver o que ele quer sobre essa contextualização, sobre esse exemplo do cotidiano. E aí depois nós vamos explorar um pouquinho mais sobre essa questão de Antônio e a namorada. Então, nessa aula de hoje, para nós trabalharmos com fração, você vai precisar de papel, lápis de cor, borracha e o lapisinho grafite. Então, pegue todo esse material, coloque aí para que nós possamos trabalhar com fração hoje. E aí, combinado? Pegou o seu material? Vamos agora nos aprofundar sobre as habilidades de fração. Então, o primeiro passo, vamos representar algumas frações utilizando papel e lápis de cor. O que é que nós vamos fazer com o papel e com o lápis de cor para representar as frações? Então, primeiro, recorta uma tira de papel assim, no formato retangular. Então, utilizando uma tesoura também, você irá recortar. Primeiro você desenha, para ficar mais fácil, um retângulo. Depois você vai recortar esse retângulo. E aí nós vamos trabalhar com essa figura, com esse recorte, para representar a fração. Mas aí nós vamos passo a passo. Então, depois de recortar, nós dobramos a tira de papel ao meio. Quando nós dobramos ao meio, nós pintamos uma parte e deixamos uma parte sem pintar. Veja, nós dobramos ela exatamente ao meio. Como nós falamos que a fração ela só pode representar inteiro, que é dividido em partes iguais, nós dobramos exatamente ao meio. Ao dobrar ao meio, você vai pintar uma das partes em que ele foi dividido de uma cor. Aí você vai pintar da cor que você quiser. Então, quando nós pintamos, aqui eu pintei de vermelho, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos representar as partes em que esse inteiro foi dividido em forma de fração. Para começo, nós vamos explorar as habilidades de reconhecimento da função dos elementos de uma fração. Então, essa parte aqui, ela foi pintada de vermelho. Essa parte aqui, ela foi pintada de branca. E você pode estar se perguntando, mas por que as duas partes elas são representadas pela mesma fração? Primeiro vamos entender, em uma fração, e a fração é um número que pode ser escrito dessa forma. Ele tem o numerador, que é o númerozinho que fica acima, tem o traço da fração, que representa uma divisão entre esses dois números naturais, e tem o denominador, que é o númerozinho que fica abaixo. Qual é a função de cada um? Primeiro, o numerador, que é o númerozinho que está acima, nesse exemplo aqui e nessa parte aqui, ele está indicando que nós pintamos uma das duas partes em que o inteiro foi dividido. Então, o numerador ele tem várias funções, vai depender do problema e da questão em que estamos trabalhando. Já o denominador ele tem uma única função, representar a quantidade de partes em que nós dividimos o inteiro. Ou seja, aqui nós estamos dizendo que um meio representa a parte que foi pintada. Nós dividimos a figura em duas partes iguais e metade, que é uma das partes, foi pintada. E essa fração ela representa a mesma coisa. Nós estamos dizendo que nós dividimos o inteiro em duas partes e uma delas ficou sem pintar. Ou pintamos de branco? Então, a princípio nós estamos reconhecendo as funções dos elementos de uma fração. Numerador tem várias funções, depende do problema. Denominador tem uma única função, representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Aí agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em relação aos desenhos. Agora, nós iremos recortar outra tira de papel e dividir em três partes. Olha, nós fizemos uma divisão agora em três partes. Na anterior, nós dividimos em duas partes. Nessa, nós vamos dividir em três partes. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos pintar algumas partes, ou todas as partes, de cores diferentes. Lembre, a divisão deve ser em partes iguais.
Aqui acima eu dividi ele em 3 partes iguais. Aqui abaixo eu pintei cada uma das partes de cores diferentes. Depois eu representei com uma fração cada uma das partes em que eu pintei. Aí nós vamos fazer a leitura dessa representação. Então vamos analisar. Primeiro, essa parte aqui eu pintei de azul. Eu disse que uma das 3 partes em que eu dividi o inteiro, eu pintei de azul. Eu disse que uma das 3 partes em que eu dividi o inteiro, eu pintei de branco. E eu disse que uma das 3 partes em que eu dividi o inteiro, eu pintei de vermelho. Então veja, o numerador aqui está indicando a quantidade de partes que foi pintada com aquela cor específica e o denominador a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Então, a representação da fração, e é muito fácil trabalhar com frações associando a figuras a desenho, então é bom que você pratique essa habilidade de desenhar, dividir, pintar e representar sob forma de fração. Aí aqui nós temos um exemplozinho básico e que vocês costumam analisar relógio, onde nós iremos representar em forma de fração as horas em um relógio analógico. O primeiro relógio que nós iremos analisar é esse daqui. Essa hora está representando exatamente 12 horas, meio-dia. Então veja que essa representação em meio-dia foi a representação inicial. Mas aí, decorrer do tempo, os ponteiros estão em lugares diferentes, porque eles representam valores diferentes. O 12 continua representando ainda o 12, mas o ponteiro dos minutos ele já não representa 0. Porque nesse caso aqui nós tínhamos 12 horas específicas, não tinha minutos nem segundos. Já aqui nós temos 12 horas e 15 minutos. Se nós quisermos representar sob forma de fração, o que é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos entender uma hora, porque em relação ao ponteiro dos minutos, quando ele chegar aqui, ele deu uma volta completa. Então ele percorreu 59,60 minutos. Quando ele percorre 60 minutos para formar uma hora, nós podemos efetuar essa divisão. Por exemplo, se nós pegarmos aqui e dividirmos, olha, 1, 2, 3, 4. Nós podemos dividir em 4 partes iguais. Vamos analisar. 60 dividido em 4 partes iguais, cada uma das partes é 15. Se é 15, em relação à fração, nós teremos 1/4. Cada uma delas será 1/4. Foi justamente isso que nós fizemos aqui. Nós pegamos a representação dos minutos no ponteiro maior, representamos em forma de fração. Nós entendemos que quando ele estava aqui, ele marcava 0 minuto. Quando ele saiu daqui para aqui, ele passou 5, 10, 15 minutos. E aí nós entendemos que 15 minutos pode ser representado em forma de fração como 1/4. Uma das 4 partes em que a hora foi dividida, 15 minutos. Então eu já representei 12 horas e 1/4 de hora, 15 minutos. Depois nós vimos que ele já veio para esse ponteiro aqui. Olha, nós tínhamos aqui 0 minuto, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. 30 minutos é meia hora. Se é meia hora, eu posso dizer que eu tenho 12 horas e 1 meio. O que é 1 meio? 1 meio é metade do inteiro. Todas as vezes que uma fração ela tiver o numerador, que é o númerozinho de cima, exatamente metade do de baixo, ela está representando metade daquele inteiro. Então aqui eu tenho 12 horas e 1 meio de hora, e metade de 1 hora, 30 minutos. Então, gente, tudo aquilo que nós analisamos em nossa volta, nós podemos representar sob forma de fração, a partir do momento que você puder fazer a divisão daquilo que está sendo observado em partes iguais. Foi justamente isso que eu fiz aqui. Dividir a contagem dos minutos, que são 60, para formar 1 hora, em 4 partes iguais. Cada parte representa 15 minutos e em fração, cada parte representa uma das 4. Então aqui nós tínhamos 0 minuto, aqui nós já tínhamos 15, uma das 4 partes.
Aqui nós já tínhamos 60, 2 das 4 partes. Então, nós poderíamos escrever 2/4 ou 1/2. Depois nós iremos nos aprofundar sobre essa representação de frações. Aí nós vamos praticar a leitura de algumas frações. Todas as frações que tiver 2 como denominador, nós lemos com meio. Todas as frações que tiver 3 como denominador, nós lemos com terço. Todas as frações que tiver 4 no denominador, nós lemos como quarto. E assim sucessivamente. Olha, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Passou de 10, se for 11, 12, 13, 1/11, 1/12. Avos representa a parte pequena. Porque, por exemplo, aqui, por que eu não leio 1/10? Porque eu não tenho na parte pequena. A parte pequena é 0, que é justamente o que completa o 10. Mas quando eu tenho 11, eu tenho 1 e tenho 1, ou seja, 10 e 1. Então, fica sendo 10 a parte maior e 1 a parte menor. Então, eu leio 11/avos. Então, além disso, eu posso ter centésimo e milésimo. Então, aqui eu tenho 1 centésimo, 3 milésimos, 2 centésimos, 7 milésimos e assim sucessivamente. Na proporção que nós formos trabalhando com frações, nós iremos nos aprofundar e nos aperfeiçoar na leitura de uma fração. E aí, voltando ao problemazinho do início da aula, né, de Antônio, olha ele aqui. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em partes iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Já observamos no início da aula essa figura. Vamos analisá-la novamente. A pizza que Antônio pediu foi dividida em 6 partes iguais. Por que 6 partes? Veja, se essas 3 partes, ela representa exatamente metade da pizza, a outra metade só pode ser dividida em 3 partes. Pois a divisão do inteiro, para que seja representada em fração, tem que ser feito em partes iguais. E aí vamos ver o que ela está querendo explorar sobre esse problema de Antônio. Então, responda, que fração pode representar a pizza dividida antes de ser comida nenhuma fatia? Depois na letra B, sabendo que eles comeram 3 fatias apenas, que fração representa a parte que eles comeram? Então, eu quero que você analise, né, esse problema e deixe aqui nos comentários a sua resposta. Qual é a fração que pode representar a pizza quando dividida, mas ainda não retirada nenhuma fatia? Qual é a fração que pode representar a parte que eles comeram? Vocês viram que eles comeram 3 partes das 6 em que a pizza foi dividida. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar esse probleminha e deixar aqui nos comentários. Também de solucionar o probleminha proposto lá no formulário. Nos envie o formulário. Se você tiver dificuldade de enviar, fale conosco. Mas é importante que você responda e nos envie, para que nós possamos saber quem está estudando. Um forte abraço e até o próximo encontro.